Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! Gente, mais um episódio, né, Lu? Episódio 26. Acho que eu acertei dessa vez, né? E assim eu espero. Estamos aqui mais um dia muito felizes, né, em estar realizando esse projeto aqui junto com vocês, porque vocês participam aqui com a gente, estão sempre assistindo os cortes também lá no Instagram. E a gente é muito grata por cada uma de vocês que está acompanhando aqui o IntegraCast. E a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros, a Gra, que deixa a gente linda, maravilhosa, faz a maquiagem, né, e os nossos penteados. E também a Valzeira do Pechincha, que tá super bem representada hoje aqui. Trouxe o nosso bolinho e tá sempre dando um saborzinho aqui pros nossos episódios, né, Lu? É isso, gente. Vamos começar porque hoje a gente tem duas mulheres maravilhosas. Elas são fundadoras do projeto Florescer. Sejam muito bem-vindas ao IntegraCast. Obrigada. Gente, a gente vai pedir para vocês se apresentarem, né? Dizer o nomezinho de vocês, contar um pouco da história de vocês e através da história a gente já vai entendendo a temática de hoje também. Tá bom? Tá bom. Bom, eu sou a Bianca, sou advogada, paciente oncológica. Descobri um câncer aos 39 anos e sou casada, não tenho filhos. Acho que é isso, né? Meninas, obrigada pelo convite. Eu sou Vanessa Almeida, sou nutricionista e ano passado também passei pelo câncer de mama. Tenho 3 filhos e passar por esse câncer mudou minha vida mesmo, assim, foi uma virada de cabeça para baixo e por isso que a gente está aqui hoje, para poder contar como é que tudo isso aconteceu na nossa vida, por que a gente se conhece, o que a gente conseguiu fazer de limão uma limonada, né? Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade de vocês de vir aqui, né? De poder contar um pouco da história. Eu tenho certeza que vai agregar muito as nossas seguidoras, né? Que estão sempre aqui nos ouvindo. E eu queria que vocês compartilhassem como é que foi essa descoberta desse diagnóstico tão difícil para vocês. Como é que vocês lidaram, né, com tudo isso. E como é que vocês transformaram esse limão numa limonada. Bem vibe Beyoncé. Lemonade. Conta pra gente um pouquinho. Quer começar? Bianca sempre gosta de começar. Então vai. Eu tava tomando banho, né? Era carnaval. 2022 teve 2 carnavais. Foi o primeiro carnaval, né? Finalzinho de fevereiro. Tava arrumando as malas para poder viajar. E aí, meu voo era muito cedo e eu já era bem de madrugada. Eu falei, vou tomar banho porque eu só vou dar uma cochilada e já tô pronta. E quando eu fui tomar banho, que eu passei a toalha aqui só para me enxugar mesmo, não foi nenhum autoexame, senti um negócio diferente. E aí eu lembro que eu falei assim pro meu marido, olha o que isso aqui, tem alguma coisa estranha, mas não me apavora não. Mas eu já estava completamente apavorada. Mas era carnaval, já era sexta-feira, eu não tinha muito o que fazer, né? O voo, já estava indo pro voo, e aí pra viagem, né? E eu falei, bom, quando eu voltar, eu vejo isso tudo. E aí, quando eu voltei, fiz os exames. E dia 23 de março, eu fiz a primeira ultra. Já na ultra, o médico já era uma ultra muito suspeita. E no segundo carnaval, naquele do desfile das escolas, eu descobri que era maligno. E aí, assim, acho que foi a pior dor que eu já vivi na vida. Tem o lado bom, mas nesse momento foi a pior dor que eu já vivi. Assim, quando você recebe a notícia, parece que você está recebendo uma sentença de morte mesmo, né? Você acha que vai morrer e que você não vai viver os seus sonhos, você não vai estar com as pessoas que você ama. É basicamente isso. Foi bem punk. Eu também, o meu diagnóstico foi no ano passado também, e eu, na verdade, eu tinha perdido muito peso, e aí eu deitada na cama, eu nunca tive uma mama muito densa, sempre foi muito pequenininha, eu deitei na cama, botei a mão e senti um nódulozinho, um caroço. E aí eu falei com meu marido, ele, deixa de bobeira, isso aí não vai ser nada, depois você vê. E aí fui fazer uma mamografia e não deu nada na mamografia. E eu falei, deixa pra lá, né, na mamografia não deu nada, então tudo bem. E
E aí um dia eu numa loja experimentando roupa, minha filha mais velha estava comigo, e quando eu tirei a blusa, ela falou, mãe, tá um caroço, subiu junto com a sua mama. Eu falei, eu fiz mamografia, mas não deu nada. Ela, mas você não vai ver mais nada, vai deixar assim? Eu falei, eu vou marcar de ir no médico. Aí eu fui na minha ginecologista, ela palpou, ela falou, realmente tem uma massinha aqui, vamos fazer a ultra. Eu fiz a ultra e a ultra também não deu nada. Como se fosse, na verdade, aparecia um nódulo, como se fosse um cachinho de uva, tudo bem redondinho. E aí o médico falou para mim, olha, não é sugestivo de ser nada maligno pelo formato dele, mas procura um mastologista para você acompanhar. E aí eu fui no mastologista, ele tinha uma ultrassonografia dentro do consultório, ele fez a ultra e falou, cara, 95% de certeza que não é nada, que isso é benigno. Mas como você é uma paciente nova, não te conheço, você se incomodaria de fazer uma biópsia? Eu falei, não, vamos fazer. Ele, mas não tenha pressa, faz final do ano. Eu estaria fazendo agora, né? Sim. Faz final do ano, deixa isso pra lá, quando... A gente precisa só acompanhar o crescimento disso. De repente, esteticamente, não vai ficar bacana. Eu falei, aqui é Deus falando no meu ouvido, minha filha, vai lá agora. Aí eu fiz na semana seguinte e fiz muito tranquila. Da biópsia até o diagnóstico, eu estava muito tranquila, porque eu tinha 95% de certeza de que não era nada, né? E aí, quando veio o e-mail pro telefone, eu abri, não é nada. Quando veio lá, células neoplásicas, eu falei... Cara, o mundo abre um buraco e você parece que está sendo sugada e que acabou a sua vida, né? Como se fosse realmente uma sentença de morte. E aí eu fui direto para o mastologista, avisei meu marido, eu falei, vem para casa que o exame não deu legal, eu preciso ir para lá. E fui para o mastologista sozinha, porque eu não queria me preocupar como o outro ia receber a notícia, né? Eu só queria saber a forma que eu precisava processar aquilo. E fui para o mastologista e cheguei lá, ele falou, olha, não é a notícia que eu queria te dar. Você caiu nos 5% de ser um maligno. A gente precisa esperar mais 15 dias para a gente poder saber qual o tipo de câncer, para a gente saber qual é o tratamento. E aí eu fui para casa de metrô, fiquei na porta do metrô de 2 da tarde às 5, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Naquela sensação de que eu não sabia nem se ia ter tratamento, né? Porque você recebe o diagnóstico, é câncer, tá, mas e agora? O agora vocês precisam esperar mais 15 dias para saber qual é o tipo do câncer, o que pode ser feito. Então, esses 15 dias já com o diagnóstico, mas sem saber o que era de verdade, foi completamente aterrorizante, porque eu ficava olhando os meus filhos e aquela sensação de ser o último momento, de estar vendo eles pela última vez na vida. Então, o diagnóstico é muito pesado. É a hora em que a gente tem todas as incógnitas e só nos resta fé, né? Só nos resta agarrar e falar, Deus, tô contigo, vambora, né? Só é você que me sustenta nesse momento. Então, é um momento em que realmente a gente sabe que muitas das vezes a gente quer se isolar, né? Porque a gente quer correr disso, a gente quer se isolar, mas é o momento que eu acho que a gente mais precisa de apoio, né? Mais precisa dessa rede de saber que a gente não está sozinha, que a gente vai enfrentar uma doença, um tratamento, mas a gente não está sozinha nesse processo. Então, eu acho que é o momento crucial para a gente juntar perto quem vai ser a nossa fortaleza, né? Junto com a nossa fé e falar assim, cara, aqui eu quero meus pilares, eu preciso ter vocês aqui perto, né? Se isolar sempre é a primeira opção, né? A gente acaba no susto, com a tristeza, a gente acaba ficando ali sozinho, porque a gente não quer nem tocar no assunto, né? E nem que ninguém toque, ninguém olhe pra gente, né? Enfim, então acho que se isolar sempre é a primeira coisa que todo mundo faz. E vocês estavam falando isso, né? Eu estava aqui pensando. O quanto que é difícil a gente receber um diagnóstico, como vocês falaram, né? E eu sou psicóloga, então eu quero muito fazer essa pergunta, né? Como foi para vocês gerenciar essas emoções que estavam uma montanha-russa? Acabei de receber um diagnóstico, mudou todo o meu planejamento e agora eu preciso falar isso para minha família. Como eu falo, eu olho para os meus filhos, eu olho para o meu marido e as emoções ficam daquele jeito. Sim. Como que foi gerenciar tudo isso? O que foi que vocês fizeram? Vocês buscaram ajuda? Como é que se desenrolou? Rivotril. Eu sabia que a resposta dela ia ser essa. Eu tava esperando ela falar Rivotril de manhã, Rivotril de tarde, Rivotril de noite. Eu tô medicada, entendeu?
Rivotril atrás de Rivotril. Eu sou aquele mesmo, frontal Rivotril. Mas assim, de fato, tem o Rivotril, tá? Sim. Não, Isso é real, isso é real, isso é real. Eu fazia acompanhamento de ansiedade por conta da morte do meu pai. Eu me desestruturei muito depois que meu pai morreu. Era a pessoa assim, mais importante da minha vida. E aí eu comecei a fazer acompanhamento para crise de ansiedade mesmo, porque eu não consigo até hoje administrar essa ausência dele. E aí eu liguei para a minha médica, assim que eu tive a suspeita do caroço, falei assim, doutora Viviane, chamei ela de Viviane, eu falei, Vivi, posso aumentar minha dose e tomar um Rivotril? Aí ela falou, o que aconteceu? E aí, assim, realmente eu tive que dosar isso, porque é muito difícil, mas o que mais me ajudou nesse processo realmente foi a rede de apoio. Eu morava num lugar, eu sou nascida e criada em Nilópolis, né? E na pandemia, ou um pouco antes da pandemia, eu tinha vindo morar em Jacarepaguá. E aí eu estava gostando, porque eu tinha saúde para voltar para Nilópolis, para ir a Nilópolis todas as vezes que eu queria. Encontrar com os meus amigos, enfim, fazer tudo isso. A minha família de lá, os meus amigos. Só que quando eu recebi o diagnóstico e que eu tive uma virada de chave, depois que as pessoas me fizeram entender que eu não podia estar sozinha, porque os meus amigos não respeitaram essa minha vontade de estar sozinha, invadiram a minha casa e fizeram festa, né, e não, a gente está junto e tal. Depois disso, eu virei para meu marido e falei, cara, não faz sentido eu continuar aqui, eu preciso voltar para Nilópolis, eu preciso voltar para lá, porque lá estão os meus valores, lá estão as pessoas que eu amo, lá tá tudo. Não faz sentido eu morar num lugar lindo, que tem perto da praia, que tem tudo, mas não tem as pessoas, né? Então, eu saí daqui, voltei para minha casa em Nilópolis, e assim, eu tenho certeza absoluta que foi a melhor decisão que eu tomei durante esse processo. Minha casa ficou cheia de gente o tempo inteiro e em vários momentos eu esquecia que eu era uma paciente, porque eu tomava um café com um amigo, eu almoçava com uma outra amiga que fugia do trabalho rapidinho e ia ali. Então, assim, isso me ajudou muito. Para mim, foi uma grande terapia, né? Foi ter essa rede de apoio. E as pessoas faziam churrasco na minha casa no final de semana, iam para minha casa quando eu estava no efeito da quimioterapia, para ver um filme comigo e a sessão com pipoca. Então, isso foi um momento que fez ser um pouquinho mais leve esse processo, que é difícil. A gente sempre fala isso e é sempre bom relembrar. Ninguém quer romantizar o câncer. A nossa intenção jamais é dizer que foi de boa passar por isso, porque não é ainda, né? A gente ainda tem as nossas dores, mas a gente conseguiu encontrar nas pessoas, no amor, sabe? No amor das pessoas, a gente conseguiu encontrar, na rede de apoio, a gente conseguiu encontrar um pouco de leveza nesse processo, né? Eu digo assim, que o câncer foi um grande mergulho, sabe, dentro de mim, né? Porque na verdade, eu era aquela mãe que todo mundo espera que seja na sociedade que a gente está vivendo, né? Que a gente tem uma lista que a gente tem que dar um check no final do dia. Então, eu acordava correndo para levar as crianças na escola para ninguém chegar atrasado, voltava, ia para o consultório, fazia aquela agenda lotada, porque eu tinha um monte de boleto para pagar e não tinha tempo de ir para academia, não tinha tempo de fazer terapia, não tinha tempo de nada. Chegava em casa de noite, todo mundo, e tem que administrar trabalho de casa. Blá, blá. Então, eu era a super mulher que dava conta de tudo, mas não dava conta de mim. E quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que caiu a ficha cara, tudo vai continuar rodando, mesmo que eu não esteja aqui. Então, eu preciso me priorizar. Vai ser o meu momento. Então, diferente da Bia, eu não contei isso para muitas pessoas. Foi o meu momento que eu falo casulo da borboleta, minha transformação de verdade. Então, foi um mergulho para dentro de mim para eu me conhecer. Então, foi um processo em que eu consegui buscar terapia.
Foi um processo em que eu comecei a perceber, identificar os meus sentimentos, o que estava me fazendo bem, o que não era bom para mim, o que eu precisava mudar na minha vida, o que não estava sendo funcional, até na minha logística de casa, de como aquela correria me fazia mal, era pesado para minha rotina. Então, e comecei a me colocar muito no presente, né? Aquela coisa de ficar ansiando pelo dia seguinte. Mas amanhã eu tenho que planejar porque eu tenho que ir na escola e se chegar atrasado, e aí o paciente vai ficar esperando, eu não posso. Então, eu comecei a ficar muito no agora, porque a sensação que eu tinha é que no próximo momento eu não ia estar mais ali. Então, há todos os momentos em que eu ficava, ai meu Deus, e se eu morrer? Meu marido falava, volta, você está agora aqui. Seus filhos estão agora aqui. Então, aproveita agora aqui. O amanhã a gente não sabe. O tratamento que você está fazendo é a mesma incógnita que todos nós temos. A vida é isso. A gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza do próximo passo. Então, é claro que para o paciente oncológico que tem um diagnóstico, a gente tem isso muito mais próximo, né? Essa sensação de morte muito mais próxima. Mas a sensação de perda de controle é muita coisa de ilusão que a gente cria o tempo inteiro, de que a gente vai controlar a vida, de que a gente vai controlar o tempo, as nossas projeções para o futuro. Então, me colocar no momento presente foi, eu acho que, um grande presente do câncer para mim, porque eu, de fato, eu comecei a viver muito mais no presente do que ficar projetando no futuro, de que ficar ansiando pelo que viria pela frente. Então, a toda conquista era uma celebração. Então, tem que conseguir marcar a quimioterapia. E eu começava naquilo, cara, mas eu não vou ficar ansiando quando é que vai ser a quimioterapia. Pô, marcou, vamos celebrar, é agora. Ah, fez a quimioterapia, não passou mal, vamos celebrar, é o agora. Então, essa possibilidade de viver o momento presente foi, eu acho que, uma das grandes lições que o câncer me trouxe, de poder me conectar comigo naquele momento ali, porque a sensação que eu tenho é que eu estava sempre vivendo fora do meu corpo. Eu estava a cabeça num lugar, o corpo em outro, e nada estava integrado, sabe? Então, eu acho que foi a forma que eu consegui lidar melhor com essa oscilação de emoções durante o tratamento que a gente tem até hoje, como a Bia falou, né? O paciente oncológico é um paciente medroso. A gente acorda com dor de cabeça, a gente acha que, ai meu Deus, o tumor foi pra cabeça. Ai, meu dedo tá estalando. Ai, eu acho que a gente é medrosa, a gente fica medrosa. Então, a gente tem essas oscilações. Novembro foi assim pra gente, porque outubro a gente ficou muito em evidência falando sobre o câncer. Então, isso a gente reviveu muitas vezes, esse lugar, as nossas dores. Então, novembro pra gente foi assim, eu falei, Bia, não tô conseguindo fazer nada. Ela também não. Eu falei, cara, só tô pensando besteira. Eu falei, cara, eu também. Eu falei, é isso, a gente ficou tão exposto o tempo inteiro falando sobre isso, que essas dores, elas são gatilhos ainda pra gente, né? Isso ainda é muito forte, é muito sensível. Então, a gente não só administrou isso no diagnóstico, a gente precisa administrar isso todos os dias. Eu acho que vai ser pra sempre, porque é a nossa realidade, né? É ter estado tão perto da morte, eu acho que de uma possível morte, eu acho que isso traz também pra gente essa coisa de que, e se acontecer de novo, de ter esse medo, mas saber lidar com ele também, né? Não, calma, não precisa entrar nesse parafuso da ansiedade de novo, vamos com calma, o que tá acontecendo? Não, é só uma dorzinha, então volta pra realidade, vamos voltar para agora de novo, né? Então é um constante exercício que a gente precisa fazer. Ai, gente. Eu quero só te olhar para ver se você captou a mensagem. Eu tô doida pra chorar, porque eu tô me segurando, que eu sou chorona. Pode chorar, que a gente também Não, o que eu achei interessante do que vocês falaram foi de como cada uma de vocês achou uma forma de lidar, né? Posso dizer que entre aspas, porque acho que lidar, acho que ninguém super lida com isso, né? Vocês acharam uma fuga, talvez, de todo esse diagnóstico, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se nesse momento do diagnóstico, vocês normalmente, vocês duas, preferiram estar mais próximos de pessoas que também tiveram esse diagnóstico para vocês compartilharem dessas dores, ou vocês preferiram não ter muito contato? E como vocês se conheceram? Não sei se vocês já se conheciam antes, ou se vocês se conheceram no meio de toda essa situação. Me conta um pouquinho. Vamos contar essa história. Vamos contar essa história. Então, eu não... a única coisa que eu procurei foram por pessoas na internet, né?
que estavam passando pelo mesmo processo. Não fui no Google olhar nada disso, mas eu queria saber por que a touca, né, que é muito utilizado hoje para evitar que os cabelos caiam, né, ela é um instrumento novo no Brasil. E eu não conheci ninguém que tinha nem feito a touca e nem feito quimioterapia. E eu queria saber como era, eu estava curiosa. Então eu comecei a seguir pessoas no Instagram que estavam vivendo esse processo, e essas foram as pessoas que eu tive contato durante o meu processo. Sim. É claro que quando a gente vira paciente, a gente se depara com outras pacientes, né? E aí, no hospital. Hoje a gente tem acesso a uma rede de mulheres que a gente foi se encontrando. Tem vários grupos de WhatsApp, enfim, porque essas mulheres, né, a gente vai acabando criando esses vínculos. Mas durante o meu tratamento, não. Durante o meu tratamento, eu tinha essas mulheres que já tinham passado e as mulheres que faziam o tratamento comigo. E a Vanessa foi uma das mulheres que estavam fazendo tratamento comigo. A gente era separada por um tubo. Era como o ar-condicionado, tipo um ar-condicionado portátil. E dali sai 2 tubos, que é a touca. Então, são 2 mulheres que fazem essa touca ao mesmo tempo. A touca que resfria o couro cabeludo e impede que a medicação chegue até ali, né? Mais ou menos isso, que eu não... Né, tecnicamente, assim, eu não vou saber falar, mas previne que os cabelos caiam. O meu caiu, acho que, sei lá, 60%, 70%. O da Vanessa, para me deixar com raiva, não caiu nada, né? Para fazer inveja, né? Além de ser loura, linda, magra, ela não ficou careca, entendeu? Eu não, eu ainda engordei 20 quilos, fiquei careca, entendeu? Que é para passar pela humilhação, entendeu? É assim, eu fui assim, mas não tem problema não. É que na hora dos exaltados, eu tava rindo da coleguinha na fila, entendeu? Aquela história, que os humilhados serão exaltados, entendeu? Eu tava rindo, aí eu perdi esse momento. Mas não tem nada não, agora eu tô atenta, ai Deus. Agora eu tô atenta. E aí, nós éramos conectadas, só que eu fazia toda semana, né? A minha quimioterapia era todas as quartas-feiras. A Vanessa era de 21 em 21 dias. Então, todas as vezes que a Vanessa estava lá, eu estava, né? Mas eu tive contato com outras mulheres. E aí, a Vanessa não foi a pessoa que eu tive contato, então eu sempre... A cortina estava... a gente era separado por uma cortina. E eu sempre fazia amizade com a... Né, perguntava qual é o seu nome, normal, né? Você está sentado do lado de uma pessoa, você vai perguntar qual é o seu nome, você está aqui por quê, enfim, qual é o câncer e tal. Vamos trocar figurinha, me segue no Instagram, te sigo, vamos conversar, né? Porque só a gente sabe as nossas dores. E aí, um belo dia eu chego, a cortina fechada. Aí eu... Não queria amizade. Gente, aí eu, tem alguém ali? Aí tem. Tu vai conversar? Aí eu, como é que é? Ah, não, muito abusada. Eu com raiva falei, o quê? Ah, não, muito abusada essa mulher aqui, cara, que absurdo, como é que ela não quer saber quem é que tá aqui? Aí vem o enfermeiro com aquele carrinho, né, pra fazer alguma coisa lá nela. E aí ele passou com o carrinho e a cortina ele abriu até a metade. E aí eu conseguia ver do pé dela, né, pra frente assim, na metade. Só que de onde eu tava, naquelas cadeirinhas do papai assim, dava pra eu me esticar aqui e puxar a cortina. Foi exatamente isso. Eu peguei, estiquei e falei, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí ela metida, ela tava de fone, assim, com um livrinho. Pois é! Exatamente. Ela é com negócio de mantra, blilim, blilim, sabe? Ela fica com negócio de blilim, blilim. E eu, minha filha, eu levava salgadinho pra quimioterapia, bolo, kit festa pros enfermeiros, entendeu? E ela com negócio de blilim, blilim. Aí eu, não, pode... Desliga isso aí. Qual o seu nome? Aí ela, oi? Eu, ai, que mentira. Ai, que insuportável. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, porque não sei o quê, porque eu enjoei. Aí eu falei, bem feito. Você é burra, não toma Vonal? E me esculachou. O primeiro contato foi esse. O primeiro contato foi assim. Ai, porque eu falei, bem feito. Eu fui barra shopping comer, no Outback. Aí ela assim, eu tirei uma onda.
Sem enjoos. E aí, a partir dali, eu passei a seguir ela, sabia que ela era nutricionista, tava engordando igual uma louca, e falei, você vai me atender. Tô indo lá porque tu sabe o que eu tô passando, tu sabe o que eu tô tomando, tu vai me ajudar nessa parada. E aí, fui ser paciente dela, mas a gente acabou criando uma conexão por conta da dor. Exatamente isso, né? A gente brinca, mas eu tinha muitas pessoas comigo. A minha família e os meus amigos realmente abraçaram muito essa minha causa, esse meu processo. Eu não ia para quimioterapia sozinha nunca. Era um evento. A quimioterapia iam no mínimo 7 pessoas. Era uma caravana, né? Era uma muvuca. Eles levavam kit festas. A minha mãe fazia salgadinho para levar para o brigadeiro, para levar para todo mundo, enfim. Era um evento. Mas assim, embora eu tivesse cercada de um monte de gente, só a Vanessa sabia qual era a minha dor. Sabe? Por mais que eles quisessem ter toda a empatia, sabe? Eles não sabiam. Eles não sabiam exatamente onde doía. Eles não sabiam o quanto um fio de cabelo caindo doía. Eles não sabiam o quanto um enjoo doía. Eles não sabiam do medo de morrer, sabe? Que a Vanessa falou. Teve momentos na minha casa que estava todo mundo ali junto e aí eles pediam pizza, a gente ficava ali jogando alguma coisa, brincando. E aí, de repente, eu levantava, ia pro meu quarto, entrava no banheiro e começava a chorar. Meu marido já sabia. E aí ele entrava e falava, cara, o que foi? Porque tá tão legal lá fora. O que foi? E eu falava, eu tenho medo. Eu tô com medo de nunca mais poder viver isso. Porque é o que eu comecei falando, o câncer é muito ruim. Mas ele traz muitas coisas boas para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa reflexão. É você começar a comemorar pequenas coisas que de fato têm valor. Aqueles momentos ali, eles passaram a ser muito valiosos para mim. Estar com as pessoas que eu amo, fez total sentido na minha vida e eu comecei a ter medo de uma pizza na minha casa, de não viver mais aquilo dali, de não chegar ao Natal, de não poder estar no Natal com a minha família. Isso passou a fazer muito mais sentido, sabe? Porque a gente tem isso a vida inteira, a gente tem esses amigos a vida inteira, a gente está ali, a gente sai para comer pizza e a gente não percebe que isso é valioso, né? A gente está ali correndo atrás de trabalho, atrás de um monte de coisa e dá conta, como a Vanessa falou. E quando a gente está limitado, a gente não pode trabalhar, a gente não pode fazer nada e a gente olha para o lado e fala, cara, é essa pessoa do lado aqui que tem valor, sabe? É esse momento aqui, eu poder comer uma pizza com os meus amigos e rir. É poder tomar banho, gente. Até lavar isso. o cabelo. Lavar o cabelo. A gente não podia lavar o cabelo. Quando eu fiz a cirurgia, dia 15 de dezembro. E aí, uma semana eu não podia tomar banho, né? Era aquela banho de gazezinha molhada. E quando dia 25 meu médico me liberou para tomar banho, eu entrei no chuveiro e senti a água caindo no meu corpo. É emocionante, eu me emociono até hoje, porque eu olhava pro meu marido e eu chorava junto. Ele, o que foi? O que tá acontecendo? Tá doendo? Eu falei, não, cara, eu só tô sendo grata porque eu tô podendo sentir a água disso, desse banho me lavando, me limpando. Então, são coisas tão pequenas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não dá valor, são as pessoas, são os pequenos gestos. Não é necessário uma grande festa, né? É o sentar e dar a mão para assistir um filme, é ser presente, é se fazer presente. O quanto que isso tem um impacto na nossa vida e a gente às vezes está precisando de tanta coisa a mais, a gente está precisando de um trabalho melhor, de uma renda maior, de uma viagem dos sonhos, do carro melhor e caraca, a gente se basta com tão pouca coisa, com uma amizade verdadeira, com um gesto de carinho, com um banho que você consegue sentir aquela água ali. Então, o câncer faz a gente olhar para tudo isso. Então, quando a Bia fala que... mergulho no mar essa semana. No mar. Essa semana a gente entrou no mar depois que ela foi liberada da cirurgia dela, entrar no mar e sentir aquilo ali, ia estar agradecendo porque a gente está curada, porque deu tudo certo. Mas quantas e quantas mulheres não conseguem passar por isso, não conseguem fazer essa reflexão de que pode ter vida nesse processo do câncer, né? Então eu acho que a Bia sempre fala isso, Deus não une vidas, une propósitos, né? Então, quando a gente se uniu foi muito
surgiu o projeto foi muito nesse propósito, porque a gente se sente muito, muito abençoada por tudo que a gente viveu. E como é que tem pessoas que não conseguem ter essa oportunidade? E quando a gente fala de cura, não é só cura física, é cura de alma, né? É mais da alma. É mais de alma do que cura física. Então, por mais que seja uma pessoa que o final do diagnóstico não seja bacana, não haja uma cura física, mas quanto que ela conseguiu aproveitar durante o processo de tratamento, quanto que ela conseguiu viver isso tudo, perceber essa grandiosidade que é a vida, quanto que ela conseguiu se divertir durante o processo, não se entregou só à doença. Então, o propósito maior do nosso trabalho hoje, eu acho que é muito mais isso, da gente levar isso tudo para outras mulheres, que elas possam ser gratas por tudo isso, né? Porque o câncer sempre teve esse peso da palavra, ele é pesado de viver, ele não é tranquilo, não é bacana, ele tem boas coisas que ele nos traz, mas ele é muito pesado. Mas eu acho que quando a gente coloca esse peso nas nossas costas, isso fica cada vez mais pesado. Então, que a gente consiga olhar para ele e falar assim, tudo bem, o câncer está aqui, mas ele não é a minha pessoa. Eu não sou o câncer, né? Eu não sou o câncer. Eu estou com câncer, isso é um processo, vai passar, mas eu preciso continuar vivendo, né? É isso. Tá bem, amiga? A água? Tá vivo aí? Acho que eu bebi uma água. Ai, gente. Vocês conseguiram fazer da gargalhada e chorar quase no mesmo minuto, assim. É bem isso. É bem isso. A gente olha uma pra outra assim, ó, chorando e a gente começa a rir. Olha Cada só. de idiota, né? Ai, Gente, sem palavras. Eu já tava aqui, o olho, a lágrima já tava vindo. Eu falei, não, gente, eu preciso ser a pessoa dessa mesa que vai aqui pelo menos controlada, né? manter o foco aqui pra dar um Eu não tenho direcionamento. controle. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Mas foi forte. Eu acho que quando vocês trazem isso, eu percebo muito essa dicotomia da vida, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, eu acho que ao mesmo tempo a gente se depara com a morte, a possibilidade da morte, mas ao mesmo tempo a gente reflete muito sobre a vida, né? E o quanto que isso é importante, o quanto que falta isso hoje em dia. Então, por mais que esse episódio ele tenha sido muito direcionado para essa temática, né, do câncer, a gente saiu do mês de outubro que vem dessa prevenção do câncer de mama também, mas eu acho que hoje é uma oportunidade de a gente refletir não só sobre um diagnóstico, mas sobre a vida. Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem que vocês querem trazer também. Porque é isso, existe vida no processo, né? A gente usa a frase que existe vida no câncer, porque a gente não sabe o final. Mas não é o final de ninguém, não é de um paciente oncológico, a gente não sabe o final de ninguém. As pessoas podem morrer amanhã e serem saudáveis, sabe? Então, a gente olha o câncer, e eu falo isso, que como um privilégio às vezes, porque você passa a olhar a vida de uma maneira completamente diferente. É óbvio que você quer passar pelo câncer? Não, ninguém quer. Mas quando você está nesse processo e você consegue olhar para esse processo dessa forma, você fala, cara, Deus, obrigada. Obrigada, porque eu poderia viver 100 anos e não conseguir valorizar tudo isso, um mergulho no mar, sabe? Esses dias, né, que a Vanessa falou, eu estava muito chateada porque eu não podia ir à praia, e eu amo praia. E aí, ela foi na consulta comigo, e aí eu falei, doutor, e o mar, pode? Aí ele, liberadíssima. A gente saiu dali e foi direto. A gente nem podia ficar muito tempo na praia, não tinha tempo para isso, mas a gente vai mergulhar. Sabe, assim, e é um mergulho no mar. E a gente passou a vida inteira indo à praia, né? Carioca vai pra praia sempre. E isso era normal. E quando você não pode fazer, você fala, cara, como isso era bom. É o cabelo. Durante a quimioterapia, a gente só pode lavar a cabeça 2 vezes na semana. Não pode nem pentear, não pode fazer nada. E aí, quando você lavava o cabelo, você fala, cara... Às vezes a gente reclama, tem que lavar o cabelo. Ai, que saco, tem que lavar o cabelo. Ai, meu Deus. E aí depois você fala, cara, eu queria tanto lavar meu cabelo, queria tanto tomar um banho, sabe? Deixar a água escorrer e lavar meu cabelo.
a gente passa a ter um olhar totalmente diferente e não é no macro, é nas pequenas coisas, sabe? Porque o câncer é uma das coisas, mas eu posso morrer atropelada. Sim. Eu posso morrer saindo daqui e acabar. Né? E o que foi? O que eu fiz até hoje? Aquilo que de fato eu dei valor? Porque quando veio o diagnóstico, era isso. O que eu não fiz que eu quero fazer? Quem eu não amei que eu quero amar? Quem eu não disse isso? Quem eu não perdoei que eu queria perdoar? Porque eu posso morrer. E se eu morrer amanhã? E se o câncer me internar amanhã e fizer isso comigo? O que eu deixei de fazer? É óbvio que ninguém aqui é... Ninguém vira perfeito depois de um câncer, a gente não é perfeita, a gente não erra. Nós agora somos seres totalmente evoluídos e que a gente não carrega mágoa. Mentira. Sou barraqueira, sou estressada, entendeu? Mas a gente passa a falar assim, cara... Relevar muitas coisas, né? Fulano. Quem é fulano? Pô, esquece. Não, é tão pouco, né? Exatamente. Sabe, agora não. Esse aqui merece... eu voltar atrás e falar, cara, me perdoa, sabe? Porque eu não quero perder tempo brigado com você, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu costumo dizer que o câncer é uma oportunidade que Deus nos deu de reviver a nossa vida dentro da própria vida, né? Porque quando uma pessoa morre de uma hora para outra, infartou, foi atropelado, não tem tempo de fazer essa reflexão. Quando você recebe um diagnóstico, você está com diabetes, está com hipertensão, as pessoas banalizaram já isso. Tá, valeu, vou tomar o remédio, tá tudo certo. Mas quando você, de fato, recebe um diagnóstico do câncer, que é tão amedrontador, que você não sabe o que você vai ter de tratamento, se vai existir a cura daquilo ali, é hora que você para tudo e fala assim, calma. Peraí, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar, o que tá fora de órbita na minha vida. Então, é a hora que você... A sensação que eu tinha é que eu tava... em cima da minha vida, olhando e falando assim, isso aqui não serve, isso aqui tá desandando, isso aqui... E calma aí, agora eu vou tomar controle de novo do que eu quero pra mim, do que faz sentido pra mim. Então é uma grande oportunidade da gente olhar pra isso tudo e, cara, obrigada, Deus. Então, o câncer, eu honro muito a passagem do câncer pela minha vida por tudo que ele me trouxe de aprendizado, tudo que ele me trouxe de ensinamentos, de olhar para esse lugar da vida numa nova ótica, porque realmente a única certeza que nós temos é que vamos morrer, mas a gente está tão obcecado pelo controle da vida que a gente esquece que somos imortais, né? A gente acha que isso, isso é que só... somos mortais, né? Que somos mortais. Isso é só lá quando... esquece, é muito velha. Muito velha. Vou nem pensar sobre isso. Quando a gente se depara, a gente realmente bota o pé no chão e fala, não, calma aí, eu preciso valorizar o que eu tenho agora. Porque a gente, de fato, não sabe o minuto seguinte. Meninas, eu fiquei curiosa de entender como é que surgiu o projeto de vocês, né? Acho que a gente parou na parte que a Bia virou sua paciente. Isso. E vocês começaram a criar uma amizade. E aí, quando deu esse start, assim, para vocês criarem esse projeto Florescer? Quando que projeto Florescer? Quando que floresceu o Florescer? Então, na verdade, assim, a gente começou a amizade, continuou fazendo tratamento juntas. E aí, quando fez 1 ano do seu diagnóstico, não foi? Fez 1 ano do diagnóstico dela, ela falou assim, amiga, tive uma ideia doida aqui, eu queria ressignificar essa data. Pra não ficar remoendo essa história. Queria levar flores lá no hospital que a gente fazia tratamento. Você toparia? Eu falei, claro, vamos. E aí fomos, pessoas físicas ainda, não era Florescer. E a gente foi com flores e entrou, e a gente se apresentou, a gente falou que era paciente oncológica, que fazia o tratamento ali, que estava indo ressignificar uma data. E aí a gente saiu de lá, uma olhava para outra e falava assim, cara, que coisa mais incrível que foi isso. Porque a gente foi para ressignificar uma data e saímos de lá transbordando de amor. Porque a cada baiazinha que a gente entrava e via um paciente quietinho, caladinho, e quando a gente saía ele estava sorridente e estava feliz, cheio de esperança, porque viu na gente a esperança de passar por aquele processo. E aí a gente saiu, cara, a gente precisa fazer mais. Aí fizemos Páscoa, depois fomos de novo... a gente fez 2 vezes Páscoa. A gente fez 2 vezes Páscoa. A gente fez 3 vezes lá para fazer isso. E aí um dia ela me ligou e falou, cara... Tive uma ideia.
do nada, num domingo, eu acho, assim, era um final de semana, e eu falei assim, cara, tive uma ideia. O que você acha da gente criar uma casa, com uma estrutura mesmo, onde essas mulheres sejam acolhidas com tratamento psicológico, com nutricionista, fisioterapeuta, né? Pra gente poder acolher essas mulheres nesse lugar. O que você acha? Ela... É óbvio que era uma ideia louca, porque ninguém tem dinheiro, né? E aí eu falei, o que você acha? Eu pensei, ela vai falar, você tá louca? Vamos continuar só na florzinha. Ela falou, cara, é isso, eu acho ótimo. Eu falei, cara, eu arrumei outra louca. E o meu marido fala isso, cara, vocês são loucas. Só que, assim, era uma loucura que foi acontecendo. E as coisas foram, de fato, acontecendo. A casa não existe, né? Existe o espaço físico, mas como eu disse, a gente não tem dinheiro mesmo. Então, se você quiser patrocinar a gente... Isso. Já deixa entra em contato. Já deixou. Qual o Instagram, pessoal, entrar em contato? Projeto Casa Florescer. Isso aí, se quiser, né? Vai que tem algum empresário aí, né? Querendo montar uma casa pra gente. A gente tem o espaço físico lá em Nilópolis, que seria isso, para fazer encontros com essas mulheres, roda de conversas, né? Tratamento psicológico. É o sonho. O sonho da Bianca e da Vanessa hoje é esse. A gente não consegue fazer isso hoje, então a gente faz eventos em locais que convidam a gente ou que a gente se oferece mesmo, né? A gente vai lá e fala, pô, não dá pra gente fazer um evento aqui, não? E aí a gente promove uma tarde com essas mulheres, né? Com música, com maquiagem, com doações de lenço. Então, a gente leva uma personal stylist para ensinar a amarrar o lenço de várias formas, combinações, para que aquela mulher se sinta mulher novamente, ela esqueça que ela é paciente e que, de alguma maneira, ela se sinta bonita, né? E ela é fotografada. Então, tem todo um cuidado para que ela volte a ser mulher. E uma vez, né, até no nosso primeiro evento, a gente estava lá e aí uma senhora chegou e falou assim, me abraçou e falou, olha, muito obrigada, porque há 7 meses eu não ouvia música. E por que ela não ouve música? O câncer não proíbe a gente de ouvir música, da gente dançar. Eu fiz aula de samba, fazendo quimioterapia. Então, por que ela não ouvia música? É porque ela se colocou num lugar de paciente tão profundo que ela esqueceu a mulher que ela é e que ela pode continuar vivendo. E aí o projeto é isso. A gente quer pegar na mão dessa mulher e falar, cara, calma, você não está sozinha, mas você não é só uma paciente. Você é uma mulher, você é linda. E vamos lá, vamos juntas, sabe? Vamos tomar um café, como amigas fazem, como mulheres fazem. Vamos dar uma volta, vamos se maquiar, vamos se produzir, porque mulher faz isso. Né? Então, é isso, né? Basicamente... E aí surgiu o projeto da casa mesmo em si, né? E como a gente não tinha essa verba, a gente começou a fazer os volantes. Mas o nosso grande sonho é realmente ter essa casa física para poder acolher essas mulheres e não fazer só eventualmente os encontros, né? A gente quer realmente ser uma sede onde a gente possa receber essas mulheres, onde a gente possa ter um cadastro dessas mulheres, para que elas ali tenham um suporte de uma cesta básica, de um curso em que elas vão aprender alguma fonte de renda, porque a gente sabe que muitas mulheres perdem a sua fonte de renda, muitas mulheres são abandonadas pelos maridos. Então, a gente precisa dar o suporte para essas mulheres continuarem o tratamento, né? A gente não consegue oferecer nada de tratamento, porque a gente entende que isso nem é a nossa obrigação, né? Isso deveria ser o básico para todas, mas que a gente consiga dar um suporte para que essa mulher continue levando o seu tratamento de uma forma... mais leve, né? Mais leve, né? Que ela possa ter energia para poder ir lá ao tratamento. Porque quantas e quantas mulheres elas mergulham numa depressão e aí tem que parar o tratamento porque não conseguem nem ir, nem chegar no tratamento. Quantas mulheres não têm a fonte de renda para comer, comprar comida para a própria casa, para poder estar se alimentando e estar com a imunidade bacana para continuar o tratamento. Então, hoje é nosso grande sonho ter essa casa para que a gente realmente possa ser essa rede de apoio para essas mulheres, né? Os encontros, eles acontecem
acontecem são lindos, incríveis, maravilhosos. A gente sai desses encontros revigoradas, porque a gente vê de fato essas mulheres, quando se olham nas fotos, elas, nossa, como eu tô bonita, caramba, conheci aqui uma outra pessoa. E esses encontros não são para falar do câncer, são pra gente fazer essas redes mesmo, e uma fazer com a outra o que a gente conseguiu fazer entre a gente, né, de saber qual é a dor da outra, onde aperta o calo, e tá disponível. Muitas vezes a gente não quer falar isso em casa, porque eu não quero preocupar o marido, porque eu não quero preocupar o meu filho. Então, eu quero falar com alguém que vai me entender de fato. Então, esses encontros são incríveis, são maravilhosos, mas a gente está sedenta para fazer mais, mais e mais. Então, por isso que a gente está correndo mesmo atrás de patrocínio, de empresas que queiram fazer isso, pela lei de incentivo, que a gente possa deduzir do imposto de renda da empresa. Isso, em vez de ir para o governo, isso vai para o projeto. A gente tem lei de incentivo cultural também por conta do podcast. Então, a gente tem abertura para poder pegar essa renda que as pessoas queiram doar de alguma forma para poder fazer essa casa funcionar. Ou, eu tenho uma empresa de material de construção, posso doar para vocês os materiais. A gente topa qualquer parada. A gente só está querendo botar a casa de pé para acolher essas mulheres. Legal. Uau. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu já comecei a pensar na casa. Você falou Vocês estão falando que eu tô imaginando a casa já também. Você falando do material de construção, eu já tava assim, gente, eu já tava idealizando a casa aqui na minha toda cabeça. linda, florida. Mas eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é devolver a vida para as pessoas, né? Como você falou, quando a gente recebe um diagnóstico, às vezes isso é muito pesado. E quando a gente tem alguém para compartilhar, a gente fala assim, caramba, eu não tô sozinha. Exatamente. Tem alguém que tá passando pela mesma coisa do que eu e vamos juntas e que, né, a gente vai dar a mão e a gente tá juntas nesse caminho. Então, assim, incrível. Gente, por favor, quando a casa estiver pronta, porque vai acontecer. Vai. E a gente crê muito nisso, a gente acredita e profetiza isso também pra vocês, porque vai acontecer. Convida a gente. Com certeza! Convida a gente. Convida a gente, ó. Tem fisioterapeuta, tem psicóloga. Convida o IntegraCast pra estar lá. Com certeza. E pra gente finalizar, eu vou pedir pra vocês olharem pra nossa câmera do recado e darem um recado pras mulheres, né? O que vocês falariam pras mulheres que talvez estejam enfrentando agora esse diagnóstico ou que conhecem outras mulheres que estão nessa condição e às vezes não sabem o que fazer, como ajudar? Qual recado vocês dariam para elas? Bom, mulheres, primeiro segue a gente lá, @Projeto Casa Florescer. Lá a gente tem muitas informações legais, a gente tenta de alguma maneira levar leveza para esse processo do câncer, criar uma rede de apoio. A gente tem um grupo no WhatsApp, então se você quiser, tem um link lá no nosso Instagram, que você vai entrar direto no nosso grupo, para a gente criar essa rede, né, de apoio mesmo entre as mulheres. A gente marca café, a gente marca lanche, enfim. Os encontros são marcados por ali. Nós temos também o nosso podcast, né, que é o Pode Florescer Podcast. Lá tem muita informação legal. A gente fala do câncer de uma forma muito leve, fala sobre os tabus do câncer, sobre sexo, sobre, enfim, casamento, diagnóstico, tudo sobre o câncer está lá. Então, no nosso canal, você vai encontrar um suporte, um acolhimento de alguma maneira, né? E se tem uma coisa que eu posso dizer não desista, continue sendo forte e corajosa. É isso. Mulheres, a gente sabe que receber o diagnóstico é difícil, é duro, é um processo muitas vezes solitário, mas não se permita ficar aí na solidão, sozinha. Você tem uma rede de apoio, você não está mais sozinha, você tem essa rede de apoio. Então, adiciona a gente no seu WhatsApp para você fazer parte disso tudo, para a gente poder de alguma forma te acolher e ser sua rede de apoio. E o processo é difícil, é doloroso, mas existe vida no câncer. E como a Bia fala, que ela passou por esse processo sendo forte e corajosa, a minha frase é: a cura é a única opção. Então vamos atrás da cura, porque a vida está aí para a gente aproveitar a vida, se deliciar com todos os pequenos detalhes dessa vida. Então que você consiga encontrar vida no seu processo.
Obrigada, meninas. Eu não queria me despedir, não, né? Mas vamos ter que ter parte 2. Olha, não sei nem como agradecer, assim, essa entrega de vocês, né? Abriram o coração mesmo aqui pra gente. Obrigada mesmo, né? É isso, meninas. Assim, a gente tá sem palavras, de verdade. A gente acredita muito que o que vocês trouxeram agregaram muito. Vai agregar muito na vida de muitas mulheres, né? Não só com relação às mulheres que têm vivenciado o câncer, mas mulheres que talvez tenham se perdido na vida. Porque hoje tem muito, né? A gente vive num mundo tão ansioso que a gente não consegue se manter com a atenção no momento presente e a gente perde muito da vida. Então, acho que hoje vocês trouxeram muita vida pra gente. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Gente, não esquece de curtir, compartilhar, se assistir, comentar. Vai lá no nosso Instagram também para compartilhar os cortes, né? Que normalmente é o que o pessoal acaba vendo muito, né? São os cortes do Instagram. Então aproveita, já compartilha lá. E quero uma missão aqui para vocês que são aqui no nosso grupo do IntegraCast. Compartilhar bastante o projeto aqui das meninas. Para muito em breve a gente estar na estreia dessa casa aí. E todo mundo tá participando. Um beijo, gente. Tchau. Gente, deixa eu falar uma coisa.